Olá, estudantes! Nessa videoaula, nós vamos falar sobre alguns aspectos específicos da escrita científica. Então, a escrita, uma coisa fundamental é pensar em adequar o texto ao público que vai ler, ou ao tipo de publicação que você vai submeter, então, o texto. Então, pensando no projeto de pesquisa e no artigo científico, né? Tentar se colocar no lugar do leitor ajuda bastante. Então, pensar que, às vezes, as coisas estão tão claras para a gente que a gente escreve de uma forma que quem vai ler não consegue entender um conceito ou não consegue ver tanto a linha de raciocínio quanto nós mesmos, né, enquanto autores. Então, tentar ser claro, evitar a ambiguidade e observar muito a coerência e a coesão na escrita. Então, se eu estou falando de um assunto num parágrafo, eu tenho que conectar a ideia seguinte, ligar as ideias no encadeamento lógico, né, para que o leitor consiga perceber o caminho que você está tomando na escrita. Então, frases muito longas costumam fazer o leitor se perder. Então, procurar sempre ler em voz alta ajuda muito, né? Para a gente ver a questão se as ideias estão claras ou não, se está tão longo que você não consegue retomar a ideia inicial da frase. Então, muito curtas também, frases muito curtas, geralmente ficam meio no ar também. Então, tem que ver o contexto, ler o parágrafo inteiro e ver a melhor forma de distribuir isso nas frases. Uma coisa importante também, que eu particularmente acredito, é a questão de evitar citações longas diretas. O que são as citações longas diretas? Quando você copia um trecho do livro, referenciando, né, a obra devidamente, mas são trechos de mais de 3 linhas que você coloca, tem uma formatação específica para aquilo, né? Geralmente vem em destaque, assim, embaixo, vem em destaque do lado direito da página, né? Então, se você fica lendo um livro que toda hora para ter várias citações enormes, fica uma leitura cansativa. E também não é interessante porque o que a gente quer ver no trabalho é a autoria da pessoa. Então, o que ela pensa sobre aquilo, não o que o outro já disse. Então, a questão de como você entende o que o outro disse. Você tenta escrever com suas palavras, né? A não ser que seja citações diretas, a gente geralmente faz quando realmente quer preservar muito bem um conceito de algum autor, né? Ou então tem alguma coisa muito específica que você quer manter, mas depois você vai comentar com suas palavras sobre aquilo também. Então, ter cuidado com esse tipo de citação. Essa articulação do pensamento entre parágrafos é fundamental, né? E para isso usar conectores, né? Advérbios, concordando ou ressaltando algo, ou falando das consequências daquilo. Então, você fala uma coisa e depois assim sendo, ou então, entretanto, essas palavras geralmente dão essas conexões, às vezes, quando é preciso, para não ficar um salto. Ou então, quando você vai fazer uma citação direta, você tem que apresentar o que o autor está falando. Então, o segundo autor tal, ou está falando o assunto e o autor tal fala sobre isso, quando ele diz a respeito disso, daquilo, enfim. Outro ponto assim, que geralmente se comenta, a questão da escrita, ser em terceira pessoa, né? Ou então falar, este trabalho tem um objetivo, esse trabalho foi feito, e evitar a primeira pessoa, né? Eu trabalho, eu acho, eu pesquiso. Assim, isso é meio polêmico, cada pesquisador tem uma opinião, né? A gente vê artigos escritos em primeira pessoa, mas eu recomendaria que evitasse, porque nem sempre é necessário. E quando a pessoa usa, é difícil usar bem isso. Se for bem escrito, bem colocado e ser uma coisa importante naquele trabalho, aí sim, mas como é mais difícil, eu não recomendaria. Outra questão com relação às fontes, a gente sempre recomenda, né, que evitem blogs, Wikipédia. Não é que os conteúdos ali sejam ruins, mas não são confiáveis se você não souber quem é o autor do blog,
ou se é realmente da pessoa ou não. O material na internet a gente coloca muito fácil, né? E a autoria nem sempre a gente tem certeza. Então, a gente pode usar da Wikipédia, com certeza, mas como um caminho inicial para você buscar fontes que realmente você confia sobre aquele conteúdo. Então, jamais usar em trabalho científico, a não ser que seja para estudo da própria Wikipédia, né? Mas, enfim, então, ter cuidado com esses tipos de sites. Então, a gente pode usar sites de universidades, associações, às vezes é preciso. Se eu estou estudando, de repente, algum grupo de manifestação cultural do Jongo, e tem uma página de uma associação e tal, aí eu sei que aquilo ali é confiável, então eu posso usar, claro. Isso colabora muito, né? E a mesma questão com imagens, né? Você tira a imagem, não vai tirar a imagem do Google Images, né? Vai tirar uma imagem, de repente, de um site de uma prefeitura, de um site de uma associação, de uma universidade, e sempre referenciando. Umas outras dicas para o projeto, assim, mais práticas, nunca jogar fora as coisas que vocês escrevem. Vocês escreveram, às vezes acham que aquilo ali não tem mais a ver, aí apaga e, de repente, lá na frente você descobre que aquilo ali vai ser importante. Então, minha dica é para que vocês evitem salvar por cima do trabalho. Então, sempre mudar o nome do arquivo, talvez com a data, né, para você manter aquilo que às vezes você retoma uma ideia que achava que não ia retomar. Fazer sempre um backup, uma cópia, né, dos arquivos também, mandar para o seu e-mail cada vez que você mexer, para não perder o trabalho. Não deixar também as normas, a formatação para depois, porque senão vai dar mais trabalho do que daria se você fizesse na hora que está escrevendo. Então, lembrando que a escrita é um processo contínuo, né? Vai e volta, não tem uma linearidade. Esse treino, essa readequação, escutar sempre o que os tutores, o professor fala, o orientador, para poder repensar, reescrever, e isso faz parte do trabalho, de qualquer trabalho acadêmico. Então, ter bastante dedicação para sempre melhorar o texto.